Aleluia, glória de Jesus. Então vamos ficar em pé e vamos louvar com muita alegria. Estou aqui para o louvar, estou aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós vamos louvá-lo neste dia. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estou aqui para o louvar, estou aqui para o adorar, estou aqui para cultuar o Rei dos Reis, Jesus. Estou aqui para o louvar, eu estou aqui para o louvar, estou aqui para o adorar, estou aqui para cultuar o Rei dos Reis, Jesus. Estou aqui para o louvar, Hosana, 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 Jesus. Hosana, 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 Jesus. Aleluia. Jesus veio para nos dar vida, conquistar nossa salvação. É Senhor, é o vencedor. Estou aqui para o louvar. Sim, eu estou aqui para o louvar. E Ele veio para nos dar vida. Jesus veio para nos dar vida, conquistar nossa salvação. É Senhor, é o vencedor. Estou aqui para o louvar. Nós estou aqui para o louvar. Nós clamamos, Hosana, 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 Jesus. Hosana, 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 Jesus. Hosana, 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 Jesus. Hosana, 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 Jesus. Hosana, Jesus. Hosana, Jesus. Aleluia. Hosana o teu nome, Senhor. Aleluia. É tão bom nós podemos louvar ao Senhor. Amém? E eu gosto de louvar o Senhor sempre com alegria. Amém? Eu estou a ver os irmãos, eles estão com um semblante tão... Está tudo bem convosco? Amém? Toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a bênção pertence ao nosso Rei. Amém? E é tão grande o nosso privilégio de podermos louvá-lo nesta tarde. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo és, Senhor. Aleluia. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence
criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Aleluia! Ele reinará para sempre e sempre. Reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus. Nada como a sua palavra. Aleluia! Cantai ao eterno Deus. Ele reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra. Cantai ao eterno Deus. Aleluia! Toda a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Aleluia, ó eterno Deus. Aleluia, ó eterno Deus. Aleluia. Levanta as tuas mãos para o céu e vamos falar com o nosso Rei. Obrigada, Senhor, porque tu mereces todo o louvor, toda a adoração, toda a glória. Deus, muito obrigada, Senhor, porque tens feito coisas tão grandes na nossa vida, Senhor. E grande é o nosso privilégio, Pai, de podermos adorar o teu nome, de declarar que tu és grande, que tu és muito bom, Senhor. Obrigada por tudo o que já tens feito na nossa vida. Tu és o Rei soberano. Deus, nós queremos juntar a nossa voz, Senhor, gritando hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós te louvamos nesta tarde, Senhor, porque tu és bom em todo o tempo, Senhor. Move-te neste lugar, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Irmãos, podem tomar os vossos lugares. Amém. Glória a Jesus. É bom estar na casa de Deus, é bom louvar ao Senhor, é bom fazer festa ao Senhor, porque Ele está vivo, amém? Sabemos que neste dia a tradição celebra a entrada de Jesus em Jerusalém e foi um tempo de celebração, de júbilo, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Depois, mais à frente, a tradição da cristandade, de alguma forma, começou a fazer esta chamada Semana da Paixão, a Semana Santa, uma semana muito pesada, com o reviver da história do sacrifício de Jesus, as estações pelo qual faz aquela celebração chamada procissão, né, do Senhor. Mas, irmãos, é verdade que está escrito, a palavra do Senhor fala aquilo que Ele fez por nós, o seu sacrifício. E Ele deixou-nos um memorial também. Celebramos a cada domingo, pelo menos uma vez por mês, lembramos através da Santa Ceia a sua entrega por nós, a sua oferta, através do pão e do vinho, lembramos o sacrifício do Senhor. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa a todos nesta tarde. Nesta semana o Senhor não vai morrer de novo. Ele morreu uma única vez. E essa morte tem todo o valor, amém? E a sua ressurreição tem todo o poder, porque Ele está vivo. E porque Ele está vivo, está no nosso meio nesta tarde para nos abençoar. Amém? Bem, na sexta-feira passada nós tivemos o primeiro Homens de Valor. Homens de Valor foi a primeira reunião e tivemos um tempo de partilha. O próximo será no dia 24. Okay? Dia 24 de abril vamos ter os Homens de Valor, Ministério de Homens, sexta-feira 24 de abril será a próxima, ok? Mas para quem não esteve
no último Homens de Valor, o nosso irmão Sebastião, ele partilhou o seu testemunho, como veio à fé, como veio a Jesus. Amém? E é um testemunho muito poderoso, que eu queria pedir ao irmão que pudesse partilhar de novo connosco, agora hoje com a igreja, para que através dos testemunhos também podemos valorizar o poder de Deus, aquilo que Deus faz na vida do homem e da mulher que entrega-se a Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que não há outro lugar melhor do que estarmos aqui na casa do Senhor, né? E eu tenho certeza disso, né? Como está escrito na Bíblia, mais vale, né, um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. E eu sei que o salmista, quando falou isso, porque ele sabe que o nosso Deus, ele tem muito para nos dar, né? Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. E eu creio que o encontro dos homens, o primeiro culto que teve, né, foi uma bênção, né? E aqueles que no próximo puderem vir, já estão convidados, né, para que nós compartilharmos, né, junto, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor, né? Eu contar só o testemunho como eu vim para a fé, né? Eu lá no Brasil, assim, era muito rebelde, né? Vivia na vida de não tem nada contra quem bebe, né? Mas vivia muito, bebia. Como eu digo, eu bebia o dia todo e todo dia. E ainda fazia hora extra, né? Coitada da minha esposa. Logo eu peço perdão a ela quase todo dia. Mas o Senhor, Ele é bom, né? Deu força, graça para ela superar, né? A gente vivia, nós dois sempre, né? Já dos 18 anos, 17 anos, a gente já vivia junto, né? E para a glória do nome de Jesus, estamos juntos até hoje e vai ser para sempre. Louvado seja o nome de Jesus, né? Eu creio porque aquilo que Deus uniu, o inimigo pode até tentar. Louvado e agradecido é o nome de Jesus, porque Ele é tentador. Mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, né, que nos purifica, nos lava e dá força, graça para nós continuarmos, né? E ela foi ao evangelho mais primeiro do que eu, né, e sempre tinha lá a comissão da União Feminina, e ela convidava para ir. E o homem tem um coração muito, muito duro, né? E ela convidava a comissão, não, traga, que eu não tinha nada contra, né? Não tinha nada contra, mas eu dizia a ela, siga a sua carreira, a sua fé, que eu vou seguir a minha aqui, né? E ela levava a comissão para lá, mas aí eu inventava de fazer alguma coisa, corria, né? Corria, ia para cima da casa, as irmãs, irmão, desça, não, irmão, eu estou ouvindo daqui, pode falar, né? Quer dizer, porque o inimigo, ele é sujo, ele não quer, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Mas Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Nunca empatei ela a ir para a igreja, que eu sei que se eu estou aqui hoje, foi as orações dela e da igreja. Que a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. De um, né? Imagina a igreja orando. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, né? Eu gostava muito de estar em bar, em bebedice, festa, né? Que isso aí é aprazível para você que vive no mundo. Mas em si, eu senti um verdadeiro vazio. Ali tinha aquela alegria, tinha aquele, né? Tudinho, mas às vezes quando você chega em casa, você está no outro dia, né? Às vezes tinha os problemas. No outro dia você estava com 2 problemas. Era o problema que não saía e o problema da ressaca, né? Mas louvado e agradecido é o nome de Jesus. Certo dia um culto de jovem, né? Uma festa lá no culto de jovem, e minha esposa me convidou e assim eu fui, né? E eu creio que Deus já estava trabalhando, né? Deus, ele vinha falando, né? E a gente, por ser um povo, né, rebelde, às vezes entra de um lado e sai do outro.
né? Mas Deus estava falando comigo, falando, e um certo dia eu estava num certo lugar, né? E estava sentado, estava lá tomando uma cervejinha, e o rapaz entrou, eu não conhecia ele, né? Foi, bateu nas minhas costas assim, e disse assim, eu vou ali fazer a volta do carro, e quando eu voltar eu não quero ver você aqui. E ali, né, a pessoa quando está um pouco já com uma cervejinha, tudinho, eu digo que quando o cara está bêbado, ele se torna guarda de trânsito, rico, brabo, né? E ali, eu estava ali, quando o rapaz falou isso, eu creio que ele estava com maldade. Então, quando o meu colega voltou, eu já tinha pagado a conta e fui-me embora. E comecei a pensar naquele negócio, eu digo, o tempo hoje está tão difícil, está tão mal, e o rapaz chegar e falar um negócio desse, quer dizer, Deus deve estar me dando mais alguma chance, né? Então, terminei a semana, fui para esse culto, né? Chegou lá o irmão que pregou, João Cicinato, um jovem, pregou e a palavra foi de encontro, né? Entrou no coração, mas na hora de aceitar, você sabe que o braço pesa para você levantar e fica aquele, o que é que tu vai dizer a teus amigos? Tu vai perder aquilo, tu vai deixar aquilo, né? Mas eu não aceitei lá na hora, mas a palavra ficou plantada. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai à divisão da alma e das medulas. Então, quando a palavra de Deus ela penetra no coração do homem, tem que ter mudança. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus, né? E eu creio que minha esposa ela estava ali orando, né? E terminou o culto, né? Fui para casa, mas quando eu cheguei em casa que fui dormir, não aguentei. A palavra já tinha destruído tudo aquilo que não servia para mim, não servia para ela e não servia para Deus. Porque a palavra quando entra, ele vai tirando aquelas impurezas, né? Fica algum restígio, porque a gente está em processo de libertação, de trabalho, né? De santificação. E ali eu chamei minha esposa, né? E disse, olha, chama aí minha menina, Rafaela, para orar por mim que eu quero aceitar Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Também estava num certo lugar e chegou uma senhora, olhou para mim, eu acho que ela se lembra disso, e olhou para mim e disse assim, Rafaela tinha 3 anos. Ela disse, do jeito que tu está indo com a tua vida, tu não vai ver a tua filha chegar aos 5 anos, né? Eu creio que Deus já estava trabalhando, né? Porque é assim. E eu creio que você está aqui hoje, né? Como Jesus quando se encontrou com Paulo, ele disse assim, Paulo, Saulo, por que me persegue? Né? E duro é recalcitrar contra os agrilhões. Né? Então, o que é que eu quero dizer com esta palavra? Que talvez você tenha vindo muitas vezes aqui no culto, né? Talvez a palavra de Deus já entrou no seu coração, né? Mas Deus está esperando um passo seu. Como a palavra de Deus diz que eis que estou à porta. Ele está batendo na porta do teu coração. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Não endureça o seu coração, né? Não endureça. Entregue para Jesus, que Ele sabe como é que faz. No momento de luta, não vou dizer que foi fácil, desses 29 anos de evangelho, né? Tem o altos e baixos, mas é glorioso, é prazeroso, né? E sabemos que um dia, quando nós partimos daqui, tudo isso vai cessar. Vamos ter tribulação aqui, né? Como ele falou, que a gente vai ter aflições, mas ele diz que a gente não é vencedor. Ele diz que a gente somos mais do que vencedor. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Por quê? Porque ele sabe o que ele tem preparado para nós. É muito mais do que isso aqui. Né? Andar em rua de ouro, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Mas creia tão somente. Entregue, né? Deixe Jesus guiar o seu barco. Entregue o leme da sua vida ao Senhor, porque Ele sabe como é que faz.
E se Sebastião está aqui hoje, como eu estava falando com o pastor aqui na sexta-feira, saiu lá do outro lado. Lá, né, fazia a obra do Senhor tudinho, mas talvez tinha alguém aqui que precisava ouvir a minha voz. Né? E hoje o que eu te digo, entrega a tua vida por completo ao Senhor, que Ele sabe como é que faz. Tem muito mais para falar sobre o que Jesus fez e o que eu cheguei aqui. Se eu for contar, eu vou tomar o culto inteiro. Mas essa é somente isso aí, como eu vim do Evangelho. Né? Falava para minha esposa e eu louvo a Deus por ela. Né? Aguentou muito, mas aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Né? E você, meu amado irmão, minha amada irmã, talvez esteja passando por alguma luta, dificuldade, creia tão somente que Deus agora é no tempo dele. Né? Se for necessário passar, que nós temos que passar, né? Mas passe com Jesus. E eu creio que a vitória é nossa. Né? O salmista diz, esperei com paciência. E esperar com paciência, às vezes nós ficamos inquietos, porque às vezes nós queremos tudo na hora. Queremos tudo no momento. Mas o salmista disse, esperei com paciência no Senhor. Ele não disse quanto tempo, mas ele disse que esperou com paciência no Senhor. Aí, mais na frente ele diz, e ele ouviu o meu clamor. E Deus está ouvindo o teu clamor. Mas no tempo certo, ele vai te dar a tua vitória. Amém? Então, que Deus ricamente nos abençoe e continuemos firmes, né, na presença do Senhor, glorificando, exaltando. E só Ele é o Rei. Né? Ele é o Rei da glória. Então, que os irmãos continuem orando por mim e que Deus continue nos abençoando. Obrigado, irmão Sebastião. Amém. Graças a Deus. Vamos celebrar a Deus também nesta tarde. O pastor Machado vai nos dirigir no hino para nós podermos também celebrar o Senhor com as nossas ofertas. Amém? No entanto, queria deixar aqui também algumas informações. Esta semana é uma semana muito especial também de programação. Nós, durante a semana, quarta, quinta e sexta, vamos ter aqui a funcionar a Escola Bíblica de Férias para as crianças e adolescentes. E nós estamos preparando também a nossa festa de Páscoa, ok? Nossas crianças estão preparando algo muito especial. Então, na próxima sexta-feira, às 6 horas da tarde, será a sexta-feira dita feriado santa, sexta-feira santa, nós vamos ter aqui celebração na próxima sexta-feira, em que vai ser apresentada a peça da Páscoa, que as crianças, jovens, também o coral irá participar. Então, na próxima sexta-feira, às 6 horas da tarde, nós vamos ter a primeira apresentação, depois a segunda será no domingo de manhã em Montemor. Então, sexta-feira teremos aqui essa apresentação às 6 horas da tarde. Na quinta-feira anterior, geralmente toda a quinta-feira nós temos celebração, culto da semana. Não iremos ter culto na próxima quinta-feira, ok? Passem a palavra, mas venham na sexta-feira, tragam alguém também, e será um tempo fantástico também para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Amém? No domingo, nós não teremos escola bíblica dominical, mas às 17h30, às 5h30, iremos ter culto no mesmo horário, celebrando também um culto de Páscoa, celebrando a Santa Ceia. No próximo domingo, às 5h30 da tarde, iremos celebrar a Santa Ceia, irá haver participação também, com alguns cânticos também do coral, certamente será um bom tempo, amém? Então, pastor Machado vai nos dirigir no hino e vamos celebrar o Senhor com as nossas ofertas. Louvado seja o Senhor. Jesus é bom. A irmã Paula estava a dizer que achava os irmãos um bocadinho apáticos embaixo. É por causa da mudança da hora. Pois é. Não dormiram bem. Dormiram menos uma hora e então está assim. Dei glória a Deus. Aleluia. Mesmo na mudança da hora ainda podemos dar glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu estava a ouvir o irmão Sebastião e estava cá com uma vontade de gastar 2 horas a contar o meu testemunho,
mas é melhor não, fica para a próxima vez. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar o hino número 116 do nosso inário e aproveitamos para dar a nossa oferta para a obra do Senhor. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador ouvi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Há 62. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Eu vagava mesmo na senda de horror, no lamaçal, mas Jesus buscou-me de lá, aleluia, e me libertou e me lavou. Glória ao Senhor. Não usou detergente, usou o seu sangue para nos purificar. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Amém. Enquanto o louvor vem subindo novamente, eu gostava de perguntar se há aqui alguém pela primeira vez. Já toda a gente já recebeu os boas-vindos? Eu creio que sim. Somos todos da casa. É bom estarmos neste lugar, amém? Estamos livres somos, pela graça do Senhor Jesus. E é tão bom nós relembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós, amém? Quando Ele pagou um alto preço para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, amém? E Ele está vivo para sempre. E Ele é Senhor, amém? E Ele reina. Eu convido a igreja a ficar em pé, amém? E vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo grande preço, Senhor, que pagaste por nós. Obrigada, Senhor, por podermos hoje, nesta tarde, Senhor, estar neste lugar, Senhor, consagrando estes momentos diante de Ti, Senhor, e louvarmos, Senhor, por tudo o que já tens feito, Senhor. Eu Te agradeço, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Nós louvamos, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto
Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, a terra estremeceu, aleluia. A terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre. Aleluia, nós louvamos o teu nome, Senhor, aleluia. Para sempre e sempre exaltado tu és, Senhor, aleluia. Nós louvamos o nome do Rei que é soberano, aleluia. Muito obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, tu estás vivo, aleluia. Muito obrigada, Deus. Grande é o nosso privilégio de louvarmos o teu nome, aleluia. Grande é o nosso privilégio, Senhor, aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia,
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia, aleluia, para sempre. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Tu estás vivo, Senhor. Tu estás vivo, Senhor. Aleluia. Aleluia. O nosso Rei está vivo. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Para sempre, Senhor. Para sempre e sempre tu estás vivo. Aleluia. 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 Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Aleluia. A Bíblia fala-nos de um homem. A Bíblia fala-nos de um homem que conheceu Jesus de perto. Era primo de Jesus, João Batista. Ele foi um profeta enviado para preparar o caminho do Senhor. Ele, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este homem teve um ministério tão diferente. Ele levou multidões a ouvirem falar de Jesus. Ele preparou o caminho para o Messias. Ao fim de 400 anos de silêncio, levantou-se aquela voz profética a preparar o caminho do Messias. E a Bíblia diz-nos lá em Mateus, no capítulo 11, que na terra, nascido de mulher, não houve ninguém tão grande como ele. Mas que no reino dos céus, o menor que está lá é maior do que ele. O que é que isto significa? João Batista, ele morreu sem se perceber ainda, sem receber a presença do Salvador com ele. Ele não sabia sobre a ressurreição de Jesus. Ele não sabia sobre a morte de Jesus. Ele faleceu antes disto. Ele ainda faleceu no tempo da dispensação antiga. Irmãos, nós hoje ganhamos a presença do Senhor connosco. Diz que quando Jesus estava na cruz, diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós hoje temos acesso à presença de Deus. Oh irmão, então entra na presença de Deus. Amém. Ele pagou um alto preço para que tu e eu pudéssemos conhecê-lo face a face. João teve as suas lutas, ele teve o seu ministério, mas ele não pôde usufruir da presença constante de um Rei diariamente, hora sobre hora. Amém. Nós temos esta presença conosco. Aleluia. Aleluia. O nosso Rei é vencedor. O nosso Rei é vencedor. Aleluia. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia.
Aleluia, aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Obrigada, Senhor, por este caminho aberto. Obrigada, Senhor, por tu venceste na cruz do Calvário, para que em ti, Senhor, nós fôssemos mais do que vencedores. Obrigada, Senhor, porque não há lugar melhor para estarmos, senão na tua presença, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque tu venceste, Senhor. Obrigada, Jesus. E nesta tarde, Senhor, queremos rasgar o nosso coração. Deus, queremos rasgar, Senhor, o nosso interior, quebrantar-nos, Senhor, diante de ti, Senhor. Desfrutar deste lugar santíssimo que nós hoje temos acesso, porque tu és vencedor. Deus, nesta tarde, Senhor, trabalha em nós. Deus, ajuda-nos a render-nos diante de ti. Santo Deus, nós queremos entrar na tua presença, Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor. Santo és, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Nesta tarde queremos entrar na tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós estamos diante de ti, Senhor. Aleluia. Queremos louvar o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo és, Senhor. Obrigada, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesta tarde rasgamos o nosso coração, Jesus. Aleluia, trabalha em nós, Senhor, trabalha em nós, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo,
glória, Deus, neste lugar. Aleluia. Derrama a tua glória, Senhor. Glória, glória, glória. Precisamos de ti, Senhor. Glória, 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 glória. Santifica, Senhor. A tua glória, ela nos santifica. Santo, santo, aleluia, aleluia. Se tu já experimentaste a glória do Senhor, se tu já experimentaste a presença dEle, tu sabes que não há nada mais importante, não há nada melhor do que nós estarmos na sua presença, aleluia, de desfrutar da sua glória, da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Não há lugar melhor para nós estarmos, amém? Desfrutar daquilo que Ele tem para cada um de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos ouvir o recado de Deus para nós ainda. Oh, irmãos, mas não percas este lugar.
Não percas, o véu está rasgado. Nós podemos entrar na sua presença em qualquer lugar, em qualquer hora. Não percas isto. Deseja estar na sua presença. Se tu já uma vez experimentaste a sua presença, então eu espero que tu tenhas este desejo. Se tu ainda não experimentaste, deseja estar na sua presença. Que tu possas experimentar como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele cuida de nós, como Ele é sábio, como Ele é soberano na nossa vida. Aleluia! Não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aleluia! Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Glória a Jesus. Não há melhor lugar para estar do que na presença do Senhor. Amém? Estamos inseridos neste tempo em que chamamos Páscoa. E se nós observarmos as Escrituras, vemos que Jesus, antes do domingo, chamado domingo, que nós chamamos o domingo de Páscoa, que nós celebramos a ressurreição do Senhor, diz que ele, toda aquela semana, houve os preparativos para a Páscoa. Ele próprio celebrou a Páscoa, a Santa Ceia, lembrando algo que aconteceu no passado. E é aí que eu queria ir nesta tarde, lembrar a primeira Páscoa. A primeira Páscoa que foi celebrada ainda no Egito. E queremos nesta tarde analisar a Páscoa em 3 perspectivas. Uma perspectiva histórica, uma perspectiva profética e uma perspectiva de uma aplicação pessoal para cada um de nós. Vamos abrir então em Êxodo, capítulo 12, onde nós encontramos o primeiro relato da Páscoa. Algumas das Bíblias têm por cima do versículo 1 este título: a instituição da primeira Páscoa. Vamos ler a partir do versículo 2. Diz-nos assim a palavra do Senhor: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer, o apetite de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácua, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Então, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a versura. Nada dele deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis,
os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui a palavra do Senhor. Pai querido, estamos diante da Tua palavra e nesta tarde, mais uma vez, pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para que o Senhor possa preparar o nosso coração, abrir bem os nossos ouvidos e o nosso coração possa receber, Senhor, a Sua palavra. Fala, desafia-nos, ensina-nos, instrui-nos, Senhor. Ajuda-nos a caminhar pelo caminho que Tu tens, Senhor, preparado para cada um de nós. É no nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Então a festa da Páscoa é mais do que uma festividade judaica, ou mesmo do que uma tradição cristã. Amém? A Páscoa, ela conta uma história poderosa. Amém? A Páscoa, ela revela o plano maravilhoso e amoroso de Deus. Amém? Desde o Egito até ao Calvário, lá em Jerusalém. Amém? Então, nesta tarde eu queria analisar 3 dimensões da Páscoa. Amém? Vamos estudar a Páscoa judaica, mas também a Páscoa cristã. Amém? Então, uma dimensão histórica, uma dimensão profética e uma dimensão também pessoal. Amém? Primeiro, o significado histórico da Páscoa. A primeira Páscoa está profundamente ligada à libertação do povo judeu do Egito. Amém? Como acabamos de ler este registro. Essa libertação aconteceu no tempo exatamente determinado pelo Senhor. Amém? Já cerca de 400 anos antes, mais de 400 anos antes, o Senhor tinha mostrado a Abraão aquilo que havia de acontecer. No capítulo 15 de Gênesis, no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 13 a 14, nós encontramos esta palavra que o Senhor deu a Abraão. Podemos dizer que o patriarca dos judeus. Amém? E disse a Abraão o Senhor: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão depois, sairão com grande fazenda, ou seja, com grande riqueza. Amém? Então, irmãos, este capítulo 12 do livro de Êxodo, a palavra Êxodo significa saída, amém? Partida. O povo, na verdade, ele saiu da escravidão do Egito, ele saiu, na verdade, das mãos de Faraó, amém? Podemos dizer que este capítulo, podemos dizer que é o fim, na verdade, celebra o fim desses 400 anos de escravidão, amém? Aliás, o Senhor diz exatamente o seguinte no versículo 2: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Vocês vão começar agora uma nova história. Vocês vão começar agora a contar o vosso calendário a partir desta data, a partir deste marco que é a vossa libertação da escravidão do Egito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porquê? Porque o Senhor ofereceu um novo começo ao seu povo. Amém? Deus faz assim. Amém? Deus é um Deus especialista em fazer coisas novas. Amém? E no mesmo acontece com as nossas vidas. Amém? Então a Páscoa, podemos dizer que inaugura um novo calendário para Israel. A palavra Páscoa deriva do hebraico Pachá e do grego
Pashá, que significa passagem. Amém? A passagem, irmãos, a passagem da velha vida para uma nova vida. A passagem da escravidão para a liberdade. Amém? A passagem de uma vida de pobreza para a prosperidade e a bênção de Deus. A passagem das trevas para a luz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Páscoa judaica lembra a vitória do povo de Deus sobre o domínio de Faraó, o rei do Egito, sobre as suas vidas. Amém? Faraó, como todos nós já certamente vimos em representações de cinema, teatro, imagens de fotografias, ou ilustrações em alguns livros. Amém? O Faraó, os faraós, eles tinham na sua coroa uma serpente. Não sei se já repararam. Amém? E é exatamente, irmãos, nós lembramos o que é que significa essa serpente. Essa serpente aponta para o princípio da Bíblia, para o fim da Bíblia. Aponta para Satanás, né? Que aparece lá em Gênesis capítulo 3, na verdade se transformando numa serpente, e veio e fez com que o homem, Adão e Eva, caíssem na queda, na tentação, e com isso arrastasse toda a humanidade para a semente do pecado na sua vida. Amém? Essa mesma serpente, esse mesmo Satanás também é apresentado no livro do Apocalipse, no capítulo 12, quando claramente o Senhor Jesus diz a João que ele era a antiga serpente. Mas eu quero declarar aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Há, na verdade, libertação. Amém? Há libertação. Amém? Assim como houve libertação para os judeus, os israelitas, que estavam nas mãos de Faraó, viviam escravizados. Amém? Também há libertação para todos aqueles que vão a Jesus, porque Ele nos liberta da escravidão do inimigo. Amém? Hoje cantamos o hino 116, diz que, na verdade, fala que agora somos livres no Senhor. Amém? Ele nos libertou, Ele agora não mais é escravidão, nós fomos libertos, amém, pelo Senhor. Deus usou Moisés de uma forma tremenda e maravilhosa, através de milagres, prodígios, maravilhas, para libertar o seu povo, amém, do Egito. As 10 pragas, podemos dizer que culminam, na verdade, com a última das pragas, a morte dos primogênitos, que acabamos de ler neste capítulo 12. Irmãos, e na noite anterior a que esta última praga acontecesse, é que o anjo destruidor passava pelo Egito para trazer morte em todas as casas, né? A todo o filho mais velho de cada geração, e também os animais, os primogênitos animais. Nessa noite, o Senhor falou para que o povo pudesse ser liberto dessa destruição. Amém? O Senhor instruiu essa Páscoa. Amém? O Senhor instruiu o seu povo através de Moisés para celebrar esta Páscoa, para preparar um cordeiro. Amém? Para espargir a ombreira e a verga da porta. Amém? E a Páscoa, na verdade, podemos dizer que ela lembra para os judeus e lembra para nós também que o Senhor nos livrou o seu povo da morte. Amém? Assim como Israel saiu do Egito, Deus também deseja libertar qualquer pessoa que se sinta amarrada, escravizada pelo vício, pelo pecado. Amém? Deus deseja libertar o homem e a mulher, deseja nos libertar das amarras do inimigo das nossas almas. Amém? Libertar do poder do diabo, que ele aprisiona ainda muitas pessoas, ainda hoje, através de vícios. Amém? E o Senhor veio para nos libertar. Amém? Se o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, amém? Ele nos liberta do poder de Satanás, da escravidão de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Então começamos a compreender que a Páscoa não somente tem uma mensagem histórica, mas ela tem uma mensagem espiritual para cada um de nós. Amém? Vamos ver o significado espiritual da Páscoa. Ela aponta
para a libertação do pecado. Cristo é o nosso libertador. Amém? A libertação de Moisés foi a libertação física de um povo. Amém? Mas a libertação que Cristo nos oferece é mais do que uma libertação física. É uma libertação espiritual e eterna. Amém? Ele oferece-nos a salvação das nossas almas. Amém? Jesus veio para salvar o povo do seu pecado, porque o pecado tem graves consequências. A Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e ficaram separados da presença, da glória de Deus. Diz que, na verdade, todos, na verdade, são culpados diante de Deus. Amém? Mas a verdade, irmãos, que Jesus veio para salvar-nos das consequências do pecado das nossas vidas. Porque a Bíblia diz claramente, Paulo enfatizou isso muito claro na Epístola aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Mas Jesus Cristo veio para nos trazer a vida eterna. Ele veio para nos levar para o Pai. Amém? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai a não ser por mim. E Ele se sacrificou e Ele se entregou por nós, para que nós agora pudéssemos ter acesso ao Pai. Paulo diz que se alguém está em Cristo, torna-se uma nova criatura. As coisas velhas em que nós vivemos desta vida, uma vida de pecado, um lamaçal de escravidão, muitas vezes, como o irmão há pouco, falando assim ainda um pouco superficialmente, na verdade, porque quem passa por essas situações, até há coisas que nem convém falar, mas que nos maltrata a nossa personalidade, a nossa pessoa, porque nós fomos criados para o bem. Mas o diabo, quantas vezes ele tem vindo nos escravizar e levar-nos a fazer coisas que humanamente, na verdade, são contra a natura, são contra a nossa natureza humana. Né? Aquilo que Deus nos fez e preparou foi para que nós andássemos na sua presença, uma vida sadia, uma vida abençoada. Mas quantas vidas, na verdade, têm sido amarradas, têm sido escravizadas pelo inimigo, para que as pessoas façam coisas que vão contra a sua própria vontade. E a pessoa muitas vezes está lutando e eu não quero fazer isto, mas há uma força interior que o impele para fazer coisas contra a sua própria vontade, porque não tem força para lutar. Mas quando Cristo entra, aleluia, Ele nos liberta dessas amarras, Ele faz-nos novas pessoas, Ele perdoa os nossos pecados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Há uma nova página que se abre na nossa vida, assim como se abriu um novo calendário para os judeus. A partir deste mês, vocês vão começar a contar os vossos dias. O Senhor começa a escrever uma nova história também nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso passado é perdoado, porque Cristo levou sobre Ele as nossas culpas. Amém? Passamos a fazer parte da família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Amém? Irmãos, e recebemos um novo Senhor. Não mais o inimigo para nos escravizar, mas o Senhor para nos levar como bom pastor, para nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas e para estar connosco naqueles momentos mais difíceis. Porque diz a palavra do Senhor Jesus, referiu-se a isso claramente, a diferença entre Jesus e o mercenário. O mercenário, vindo do perigo, foge e abandona as ovelhas. Mas o Senhor está connosco, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Momentos mais difíceis, mais duros da nossa vida, Ele promete não nos deixar, Ele promete não nos desamparar, Ele promete estar connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então temos um Senhor que cuida de nós a cada dia, que está connosco, até nos momentos mais difíceis. Infelizmente, não chegamos ainda ao céu, amigos. Não chegamos ainda ao paraíso, ainda estamos na terra. Na terra ainda há muitas dificuldades, na terra ainda há muitas tentações, o mundo ainda está no maligno. Muitas vezes pessoas influenciadas sobre a influência do maligno, na verdade, muitas vezes são usadas, às vezes, sem o saber, inadvertidamente, muitas vezes para atormentar a nossa própria vida.
Mas eu quero dizer, irmãos, que nós possamos ter o mesmo espírito de Estevão, que quando um homem chamado Saulo, na verdade, consentiu no seu apedrejamento e na sua morte, ele foi capaz de pedir interceder diante de Deus: Senhor, não lhes imputes este pecado. E pelo poder e graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, esse Saulo que tanto mal fez àqueles primitivos cristãos, aqueles homens fiéis, amém, ele veio a ter um encontro transformador com Cristo e compreender que a vida que ele vivia era uma vida de completa cegueira religiosa. Ele diz: olha, aquilo que eu era antes, todos os títulos, tudo aquilo que eu adquiri academicamente, religiosamente, todos os aspectos, irmão, eu considero como refúgio para agora viver uma nova vida para Jesus, uma nova vida para o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ver mais alguns aspectos antes de concluirmos. Amém. A Páscoa tem uma grande lição para nós também, que é a salvação das famílias. Amém. Um cordeiro, diz-nos o texto, versículo 3, um cordeiro para cada casa. Amém. Deus incluiu a família no seu plano de salvação, no seu plano de redenção. A Páscoa inclui uma maravilhosa promessa para as famílias. Amém? O Senhor deseja a salvação da família. Amém? Quando alguém é salvo, quando alguém tem este encontro com Jesus, amém? Essa experiência, irmãos, tem um impacto pessoal, mas também, amém? Eu creio, quando nós temos um verdadeiro encontro transformador com Jesus, amém? Como já ouvimos um testemunho aqui nesta tarde, essa experiência pessoal com Deus, essa mudança, essa transformação, também vai ter um impacto naqueles que estão à nossa volta, começando pela nossa própria família, porque vão perceber a obra de Deus na nossa vida. Amém? Vão ver a mudança do poder, porque não é uma mudança, nem uma lavagem cerebral, nem uma mudança de religião. Nós não estamos aqui a pregar religião, nós estamos a ensinar a Bíblia e estamos a apontar para Cristo, para que cada um possa provar e ter a sua própria experiência com Deus, provar e ver que o Senhor é bom, tenha uma experiência com Cristo. Deus não tem plastos, Deus só tem filhos, Deus não tem netos. Mesmo que nós ensinamos nossas crianças, nossos filhos no caminho do Senhor, o que devemos fazer, mas cada um, cada homem, cada mulher precisa ter uma decisão pessoal, individual com Deus. Precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. E o desafio que eu tenho para vocês todos que aqui estão é que cada um de vocês possa provar e ver que o Senhor é bom. Amém? Irmãos, então quando nós temos uma experiência com o Senhor, isso é claro. Amém? Vemos Zaqueu, né? Quando Jesus passou por aquela cidade de Jericó, Zaqueu quis conhecer Jesus. E o Senhor disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa. E diz que Zaqueu, amém? Zaqueu levou à sua casa. E o Senhor disse: hoje veio a salvação a esta casa. Quando uma pessoa é salva numa família, Deus começa uma obra nessa família. Amém? Deus já começou uma obra na tua casa. Deus já começou uma obra na tua família. Amém? Ao carcereiro lá na cidade de Filipos, lá na Macedónia, encontramos em Atos 16, 31. Amém? Aquele homem, aquele chefe da prisão, podemos dizer assim: Senhor, o que é necessário que eu possa fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Então, irmãos, vemos nesta primeira Páscoa também esta grande mensagem, que é uma mensagem de salvação para a família. Um cordeiro para cada casa. O Jesus tem que estar na nossa casa. Jesus precisa ser levado para a nossa casa. Jesus ali, o cordeiro ali, apontava para Jesus, que é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então, irmão e irmã, meu amigo, minha senhora, Deus deseja usar cada crente como instrumento de salvação dentro da sua própria família. Pede ao Senhor que te possa usar para conduzir os teus familiares a Jesus, a conhecerem Jesus também como seu Senhor e Salvador. Amém? Lembro-nos um episódio em Marcos, no capítulo 5, em que Jesus foi à terra dos Gadarenos.
E havia lá um homem completamente com uma vida destroçada. Um homem que tinha problemas graves no sentido espiritual. Um homem que vivia refugiado em cemitérios. Um homem que fazia mal a ele próprio. Um homem que muitas vezes as pessoas acorrentavam para ele não se maltratar a ele próprio. E ele havia uma força descomunal, uma força não natural, não é? Fazia com que ele quebrasse correntes, grilhões, amarras. E Jesus foi e libertou daqueles espíritos imundos que o oprimiam. Ficou tão feliz. Amém? Que quis seguir com Jesus na sua comitiva, mas Jesus deu-lhe uma ordem. Não, amigo, tu tens uma tarefa aqui nesta terra de Gadar. Diz lá em Marcos 5,19, vai para a tua casa, vai para os teus familiares e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém? Aleluia! Então, assim como este homem, tu precisas também dar testemunho daquilo que Jesus tem feito e está fazendo na tua vida. Quão grandes coisas o Senhor faz. Amém? Quão grandes coisas o Senhor faz. Eu quero dizer aqui nesta tarde, seja qual for a dificuldade que estejas a passar, põe Deus à prova. Chega-te a Deus. Busca o milagre de Deus, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém? Lembra-te, um cordeiro para cada casa. Leva Jesus para a tua família. Aleluia. Jesus, como eu referi há pouco, apontava no sentido profético para este cordeiro. Que foi estes cordeiros, né? Que foram mortos lá no Egito para a salvação das famílias. Diz no verso 6, capítulo 12 de Êxodo, e guardareis o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Foi exatamente numa tarde em que Jesus esteve pendurado entre o meio-dia e as 3 da tarde, em que a terra viu a maior escuridão de sempre, em que Jesus, ele foi sacrificado pelo pecado de todos nós. É interessante porque diz que o cordeiro, antes de ser sacrificado, não podia ser um cordeiro qualquer, ele tinha que ser examinado. Ele era separado no 10º dia e por fim, no 14º dia, depois daqueles 4 dias de exame, a ver se havia algum defeito, alguma situação, ele era sacrificado, um holocausto. E durante esta semana começa exatamente com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Toda a semana Jesus esteve a ser observado, examinado. Todos os olhos estavam fitos, estavam colocados nele. E sabe, se o cordeiro tinha defeito, ele era devolvido e não era sacrificado. E durante toda aquela semana da paixão, Jesus foi examinado, primeiramente pelos líderes religiosos, como diz em Mateus 22, os saduceus, os doutores da lei, os fariseus, as autoridades civis, os herodianos, que eram apoiantes do rei fantoche Herodes, até que a última palavra, a autoridade então
máxima naquela região era o Império Romano. Israel estava sob o domínio, Herodes estava sob o domínio, as autoridades religiosas civis estavam sob o domínio do Império Romano. Não podiam decretar nada sem passar pelos representantes do Império Romano. Pôncio Pilatos, o governador, ele declarou: não acho nele crime algum. O cordeiro foi examinado toda a semana e foi declarado apto para o sacrifício. Este é o cumprimento profético. Jesus foi declarado inocente, tal qual os cordeiros como foram levados para o sacrifício. E exatamente à mesma hora, à tarde, em que os cordeiros estavam sendo sacrificados, Jesus estava entregando a sua vida por nós, na cruz do Calvário. Seu sangue puro, inocente, estava caindo sobre esta terra amaldiçoada pelo pecado, para trazer purificação a todo aquele que invoca o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Foi dito aos judeus: e tomarão do seu sangue, no verso 7, Êxodo 12, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Este sangue colocado na verga da porta, identificando aquela casa, impedia a ação do destruidor, como vemos no versículos 22 ao 23. Diz que Deus passava por cima e protegia aquelas casas, aquelas famílias, aquelas vidas. Diz-nos no versículo 13: vendeu sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir. Da mesma forma, a cruz aponta-nos para a salvação. O sangue nas ombreiras, na verga da porta, na horizontal e na vertical, apontavam-nos para a cruz, onde Cristo foi crucificado por cada um de nós. O Senhor dá-nos cobertura espiritual. O Senhor diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor passará por aquela porta, verso 23, e não deixará o destruidor entrar. Quando colocamos Jesus na nossa vida, quando entregamos a nossa vida a Jesus, estamos cobertos, protegidos pelo sangue de Jesus. Pedro, ele fala do poder, do valor do sangue de Jesus na sua epístola. 1 Pedro 1,19 diz que fomos comprados, fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo. O puro, o santo, que se entregou em nosso lugar, injustos, pecadores, impuros. Ele fez uma troca com cada um de nós. Ele se colocou em nosso lugar naquela cruz para nos dar a vida eterna. O sangue de Jesus nos garante proteção espiritual. Isto leva-nos
em breves momentos ao Salmo 91 e faz-me lembrar daqueles primeiros 4 versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Diz que o Senhor os cobriu. O anjo destruidor passou, mas o Senhor cobriu a casas onde o encontrou, na verdade, a obediência, onde o sangue do Cordeiro foi aplicado, houve salvação, onde o sangue do Cordeiro não foi aplicado, foi negligenciado, houve morte, houve perdição, houve choro. Satanás é o destruidor, mas Jesus Cristo já o venceu. Amém, diz João, 1 João 3,8. Por isso o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Daí a Páscoa, daí a cruz, daí o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Meu desafio nesta tarde é que possamos aplicar esta mensagem à nossa vida. A Páscoa, ela precisa ser vivida individualmente. Não basta conhecer a história dos judeus. Não basta conhecer a história de Jesus. É preciso aplicar o sangue. Estamos a falar de uma forma figurada. Pela fé. Crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que não se repeta cada ano. Que não se repeta cada cerimónia de Santa Ceia. Mas que aconteceu uma única vez e foi suficientemente poderoso para trazer salvação a todo aquele que crê no seu sacrifício, operado há cerca de 2000 anos atrás, lá no Calvário, na cidade de Sião, em Jerusalém. Cada pessoa precisa ter a sua Páscoa pessoal. Concluindo, nesta tarde, o sentido histórico e profético e pessoal da Páscoa. O sentido histórico, a Páscoa é a libertação de Israel da escravidão do Egito. No sentido profético, a Páscoa do Egito apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas a Páscoa precisa ser vivida hoje por cada um de nós. Nós precisamos ter a nossa Páscoa pessoal. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso pastor, é o nosso protetor, Ele é o nosso libertador. Hoje Deus continua a passar pelas nossas vidas. Ele está batendo à porta do nosso coração. Tu diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto. Mas possamos dizer, sim, Jesus, eu quero seguir. Sim, Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor, como meu Salvador. Sim, Jesus, eu creio no poder da tua morte, do poder do teu sangue derramado na cruz em meu favor. Senhor, perdoa os meus pecados e dá-me uma nova vida. Eu pergunto nesta tarde, será que o sangue de Jesus já está aplicado à tua vida? Será que já tiveste a tua Páscoa? Já tiveste a tua libertação? Já recebeste o teu perdão dos pecados? Se ainda te sentes impelido a fazer coisas que vão contra a natureza humana,
contra o teu querer, contra a tua vontade, tu precisas te libertar dessa escravidão. E o Senhor está aqui nesta tarde para te colocar em liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para que isso aconteça, eu tenho um desafio para ti. Recebe Jesus nesta tarde. Confessa-o como teu Senhor e como teu Salvador. Porque o sacrifício feito há 2000 anos atrás tem poder. E tu vais experimentar o poder transformador, libertador do sangue de Jesus. Fiquemos em pé. Enquanto o grupo de louvor vem subindo e vai cantar uma última música, eu vou estar aqui em baixo. E todas as pessoas que estão aqui, jovens e não só, mas que queiram aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, venha agora. Aqueles que ainda têm sentem que há coisas que estão escravizando, há comportamentos que você não consegue libertar. Há coisas que estão pesando sobre si e que você precisa encontrar liberdade nesta tarde. Força! Venha aqui na frente. Eu vou estar aqui para orar também por si. Para que o Senhor traga completa libertação, porque o sangue de Jesus nos liberta. Vem agora em nome de Jesus.